Este podcast tem o apoio da Massol. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura. Eu sou Isabel Martins da Vida Rural e o meu convidado de hoje é o jovem agricultor Afonso Bolhão Martins. Bem-vindo, Afonso. Olá, Isabel. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença. O Afonso tem 31 anos, é um jovem agricultor que tem esta vantagem, este privilégio de estar numa propriedade familiar já com 5, 6 gerações. O Afonso é a quinta ou sexta geração? Por aqui, de agricultores. Portanto, herda, está a trabalhar com o seu pai ainda, que é um agricultor de referência, o Luís Bolhão Martins, que todos nós conhecemos na área agrícola, mas, portanto, tem este privilégio, como eu estava a dizer, já ter entrado na agricultura com esta herança, não é? E queria que começasse por nos apresentar um pouco a sua história e a exploração onde trabalha, começando por lhe perguntar também se sempre foi a sua ambição ser agricultor. É um bocadinho agricultor à força ou não, Afonso? Sempre pensei que seria uma hipótese, sempre tive imenso gosto e admiração, inclusive, pelas empresas, pela maneira como o meu pai conduzia as explorações agrícolas, mas ao mesmo tempo, como via o meu pai com tanto gosto e com tanta vocação, na minha juventude achava, bem, eu não gosto tanto como o meu pai, não tenho tanta vocação, e então tive muito tempo na dúvida, irei, não irei, mas também por outro lado não havia nada que me chamasse mais, não era? E então pronto, acho que acabou por ser um caminho natural, e então licenciei-me e fiz o curso no Instituto Superior de Agronomia, que gostei imenso, tanto do curso como do ambiente do curso e dos imensos amigos que trouxe de lá e que ainda são hoje meus amigos, e de resto estou muito contente. Logo que acabei o curso fui trabalhar para a exploração do meu pai e estou lá há 8 anos, ainda hoje lá estive. Mas, portanto, acabou por ser uma opção muito natural, não é? Portanto, nunca viu também aqui um chamamento de uma outra opção, porque há muitos filhos de agricultores que acabam depois por agarrar nas explorações familiares, mas que se licenciaram noutras áreas e tiveram até um percurso profissional noutras áreas, antes de depois acabarem por cair, como eu costumo dizer, na agricultura. Não foi o seu caso, não é? Acabou por ser tudo muito... Mesmo a escolha do curso Agronomia, para si não havia outra opção. Eu sei Sim. que era um aluno brilhante e podia ter ido para variedíssimas áreas. Sim, isso tinha boas notas no secundário e tinha um leque mais ou menos aberto, mas a certa altura não havia nada que me chamasse, então porque é que eu vou inventar? Eu gosto daquilo, não é... isto é mesmo para ser sincero, não tem problema nenhum, não é paixão com o meu pai vê. Eu acho que o meu pai, se lhe tirassem a agricultura, o campo, os animais, quer dizer, não era a mesma pessoa e eu adaptar-me-ia. O seu pai tem uma expressão que eu não me esqueço, que é: eu tive a felicidade de ser agrónomo. Pois, o meu pai adora campo, tem imensa sensibilidade e imensa vocação. Eu não tinha isso, mas também não tinha para mais nada, não é? Tens de dizer isso, mas não havia nada mais que me chamasse, então foi natural. E a melhor resposta é que estou há 8 anos e estou, apesar dos agricultores estarem numa fase delicada e um bocado de desalento. Mas foi mais racional a opção, não é? Do que emocional. Foi racional e foi bem feita, foi bem escolhido e estou muito contente, e acho que a minha exploração agrícola e o meu pai, como meu chefe ou como meu colega, também está contente que eu assim tenha decidido. Muito bem. Afonso, temos aqui para enquadrar a exploração agrícola onde trabalha muito diversificada, uma exploração com culturas tradicionais. Embora a filosofia da exploração é sempre também dar valor e criar valor com estas culturas tradicionais, portanto uma exploração que sempre esteve muito à frente na reconversão para o regadio, por exemplo, na implementação de novas tecnologias, uma exploração onde o seu pai também esteve muito associada ao associativismo, a organizações de produtores, portanto muita sensibilidade para a partilha também de informação e para a organização dos produtores como um todo. Portanto, herda de facto este trabalho já muito organizado e com este estágio de reconversão já muito adiantado, e o que lhe pergunto é o seu olhar de jovem agricultor, depois de fazer a sua formação, quando começa a olhar para as coisas, se tudo isto lhe faz sentido, no sentido em que o que é que gostaria de fazer de diferente, que olhar é que traz de novo para a exploração, ou não, ou está tudo bem feito? A situação, antes de ir ao que mais gosto, ou o que é que eu acho que poderia fazer diferente e melhor, toda essa evolução não foi, ou penso eu que não foi toda a evolução que a exploração fez
com o meu pai, não foi só um gosto do meu pai, foram os desafios à data que conduziram que o caminho fosse traçado dessa forma. A organização de produtores, que o meu pai é um acérrimo defensor, eu acho que sobretudo nestas culturas tradicionais e um bocadinho falando sobretudo de cereais e de milho, mas também na parte de comercialização de carne, o agricultor só ganha força organizando-se e agrupando. Foi esse o caminho que a exploração teve de fazer, e eu acho que é a única forma de existir alguma viabilidade nestas culturas, é ganhando um bocadinho de escala, conseguindo fazer nesses produtos que são um bocadinho commodities, dar-lhes de alguma forma alguma distinção, e quer dizer, a Sersul e a Associação, a AMPOC, a Associação Portuguesa dos Cereais, tem feito o caminho de elevar a marca dos cereais do Alentejo, por exemplo, e isso é um caminho, não é? Quer dizer, é um trigo produzido no Alentejo e de alguma forma trazer-lhe valor. Inclusivamente há uma cerveja com cereais, com cevada do Alentejo, não é? O caminho tem de ser esse, senão a rentabilidade não existiria. Não existe. Só para fazermos aqui assim um ponto de situação, Afonso, para quem não conhece a exploração, estamos a falar de uma exploração com cereais, essencialmente, não é? Com milho, com uma parte pecuária também muito, muito desenvolvida, o porco, cabras de leite, não é? São 9 atividades, mais ou menos, que nós fazemos, não é? São cereais de outono e inverno, vamos dizer trigo e cevada, sobretudo. Depois, na altura do verão, faz-se milho. Fazemos uma, e é pena não insistir mais, lá vai uma coisa que eu gostava e que é mais exigente tecnicamente, mas que é muito complicado de entrar numa cultura. Fazemos hortícola, fazemos tomate de indústria com uma escala importante, não é? Fazemos mais de 100 hectares todos os anos, e é uma cultura que exige que é mais técnica, que o custo por hectare é maior, ou seja, o risco, quer dizer, os resultados obteníveis, ou o lucro, ou o prejuízo, quer dizer, a amplitude é muito maior. E depois fazemos as culturas tradicionais permanentes do Alentejo, vinha e olival, inclusivamente olival, tanto vai do tradicional para o intensivo e para o super intensivo, temos as três modalidades de condução na exploração. E depois fazemos vacas e ovelhas de carne, cabras de leite, que é uma atividade um bocadinho fora do comum no Alentejo, e depois porcos alentejanos de montanheira, que é talvez juntamente com os cereais, onde temos uma dimensão mais considerável face ao panorama nacional. E pronto, e que o meu pai gosta imenso, e é inclusivamente presidente da Associação da Raça, e onde fazemos, que nem é normal em tudo, desde as maternidades até à engorda, em montanheira e em bolota no montado. Mas vocês têm também este privilégio de ter uma área, privilégio que às vezes é complicado, ter uma área muito grande também de montado de asinho, não é? Que é um habitat natural também para o porco alentejano, não é? E que tem ali também uma paisagem que bem, para mim, é apaixonante. É uma paisagem absolutamente incrível e que muitas vezes não é muito bem compreendida, porque a produtividade dela, per si, acaba por não ser muito com o porco alentejano lá em cima, não é? É diferente, mas nós não podemos abater nem os sobreiros nem o asinho, como bem sabe, e portanto é um património que está ali, que se não conseguirmos rentabilizá-lo com atividades paralelas é difícil de preservar, mas do ponto de vista da biodiversidade, da paisagem, é absolutamente importante, não é? E vocês têm uma área considerável. Assim, vamos dizer aqui números redondos, 70% da área da nossa exploração é pastagem em montado, 60-70%. De facto é isso. Vou começar por dizer que é uma limitação à atividade agrícola ou à exploração agrícola, quando uma pessoa não pode, quer dizer, é obrigado a manter o montado, não é? E é obrigado por ser obrigado, não é pago ou remunerado de outra maneira, tem de arranjar alguma maneira de rentabilizar. E enquanto os sobreiros têm o caso um bocadinho à parte, que a cortiça é valorizada, quer dizer, plantar e criá-los é uma atividade onerosa e difícil, não é? Demora muito tempo, mas quem os tem consegue ter um rendimento bastante interessante, apesar de hoje em dia também tem alguns problemas, nomeadamente com a morte dos sobreiros. Mas o asinho não tem um problema de que não tenha
não ter o rendimento da cortiça, não se podem arrancar e então há que criar condições para retirar alguma rentabilidade dessas áreas. O porco alentejano aí cai que nem gingas, não é? Nem sempre tem sido difícil. O preço do porco tem oscilado imenso e passámos agora depois do Covid, não é? Os presuntos de grande qualidade, etc., que consomem-se sobretudo em festas, não é? Em casamentos, em eventos de empresas, em coisas desse género, em restaurantes, no canal Oreca, não é? E quando teve tudo fechado, quer dizer, houve uns estoques enormes de presunto, o que fez com que o preço do porco baixasse. Ainda não é muito estável o preço do porco, mas pronto, o caminho tem sido feito. Desde que houve, à volta de 5 ou 6 anos, houve uma norma da Península Ibérica de certificação, da correta certificação do porco, que é de facto produzido e acabado totalmente só em montados e com bolota e erva, e isso tem de alguma forma estagnado o preço e tem melhorado as condições, mas pronto, ainda é uma atividade que nem todos os anos permite grandes aventuras. Muito bem. Regressando talvez um pouco a esta pergunta inicial que lhe fiz, qual é o seu olhar sobre a exploração, e já me falou que gosta da cultura do tomate de indústria, embora seja desafiante, não é? Exatamente. Tem assim algum sonho de cultura que ainda não esteja neste momento implementado, mas que gostasse ou que pensasse ou que estivesse a estudar? Vou já responder que não. E são 9 e se existir alguma situação é se calhar são demais, apesar de estarem muito bem divididas, é muito importante. A diversificação teve a ver não só com diluir o risco entre anos, mas também com conseguirmos ocupar a mão de obra durante todo o ano. E é um bocadinho as várias fases das culturas, apesar de termos ali alguma zona da colheita que atrapalha um bocadinho em termos de mão de obra. A diversificação que existe na exploração também tem a ver com isso, não tem a ver só com o caminho de lucro ou caminho de redução. A atividade, eventualmente, que até fazia mais sentido em casa, vai-me desculpar aqui, tendo em conta o nosso programa, se calhar até era o agroturismo, que era a atividade que nós, não é que seja a que me apaixona, mas a que talvez fizesse hoje em dia mais sentido pela área e pela diversificação. Mas não tem nada, neste momento. Não fazemos nada. Não temos tempo para tudo, mas era que hoje em dia, pelo menos na fase em que estamos e começa a existir alguma procura por aí, era o que fazia mais sentido lá em casa. De resto, isto por mim, eu gosto mais de culturas anuais do que permanentes, que é o olival e o amendoal estão na moda, e o pistacho, etc. Embora menos, eu gosto mais das culturas anuais, acho mais o ciclo mais todo no mesmo ano, quer dizer, o plantar ou o semear e o colher todo no mesmo ano, a dinâmica mais rápida. Gosto mais de culturas vegetais do que de animais, mas também não é com uma grande diferença, mas gosto mais sobretudo de culturas anuais. Portanto, não adicionaria nada a não ser talvez o agroturismo. É esse o problema que nós temos. Nós estamos localizados no concelho do Alandroal, né, numa zona muito interior aqui do Alentejo, e não existe agroindústria. O tomate, que são hortícolas, não é? São colhidas em verde, não é? Com muita água, apodrecem rapidamente, não podem ser armazenadas, têm de ser colhidas e rapidamente transformadas ou levadas para o local de transformação, e não existe agroindústria no Alentejo. Nós já fizemos há 2 ou 3 anos uma experiência com cebola, que não correu muito bem, também já fizemos com pimento, também não correu muito bem. Mas, ou seja, os horto-industriais efetivamente precisavam da agroindústria de proximidade. Proximidade facilitava, não é? Até depois pelo custo de transporte, já não é só o custo de não se estragar a caminho da fábrica, também é o custo de transporte. As fábricas têm mais tendência a abastecer-se junto a elas próprias do que nas zonas. Agora, não sei se vou dizer porque ainda não é certo, mas está a aparecer uma possibilidade, se calhar vamos fazer este ano, que é milho verde. Nunca fizemos, está isto tudo. Vamos ver. Voltando aqui à questão das motivações, uma das componentes importantes de atração da agricultura para os jovens agricultores é sem dúvida a tecnologia, não é? Costuma-se dizer-se que é o grande polo de atração. Sim. Para trazer jovens para a atividade. Entra numa exploração que já estava de alguma forma bem afinada a este nível, não é? Já havia aqui muita digitalização, já instrumentos de agricultura de precisão. Isso para si é importante? Tentou ainda robustecer mais esta área? A tecnologia é fundamental hoje em dia para reduzir, para sermos mais eficientes e para reduzir
custos de produção. E é esse o caminho da adoção, não é só por sermos sofisticados ou vanguardistas, é esse o caminho que temos, é por isso que as temos adotados. Nós não somos nem de perto nem de longe de ponta, não utilizamos algumas há bastante tempo, mas temos imensos dados da exploração de produção e de cadernos de campos todos agrupados de há imensos anos. Na parte das tecnologias, e isto também vem de mim, inclusivamente a minha tese de mestrado foi em Agricultura de Precisão, com o professor Ricardo Braga, mas nós lá em casa e numa escola tão grande achamos que as tecnologias e os sensores ainda não estão totalmente afinados. O que eu costumo pensar e dizer que as tecnologias da agricultura de precisão, algumas delas ainda não estão no ponto de micro-ondas, não é? Nós pomos no micro-ondas determinada quantidade, sabemos qual é que é o tempo que temos de ligar o micro-ondas para aquilo sair quente, pelo menos ao nosso gosto. Em alguns equipamentos mais modernos de agricultura de precisão, eu acho que ainda não são completamente fiáveis e também me faz um bocadinho de confusão, sou sincero, se fosse um bocado conservador ou velho a dizer aquela ideia, ou, às vezes as pessoas acham muito sedutor que o que a máquina diz ou o que o sensor diz nós fazemos e que isso é muito sedutor, a mim faz um bocado de impressão. Ser a máquina a decidir em vez de ser um técnico especializado, não me sentia muito confortável em fazer isso, mas não digo que isso não aconteça, não é? Hoje em dia dizem que já há máquinas que se colocam as análises e que são melhores que os médicos a dizer qual é que é a doença da pessoa, portanto não... Bem, em última análise elas estão lá para nos dar dados, sim, para nós tomarmos as decisões, não é? Mas eu de vez em quando tenho algum... Mas é falta de confiança nos dados? É isso? Ainda eu acho que são poucos fiáveis. Tem também a dificuldade em larga escala, que é o que acontece. Nós temos condições de solo variáveis de parcela a parcela imenso, variáveis de metro a metro também praticamente, terrenos muito dobrados, às vezes falo-se do Alentejo que são planícies, têm de ir à exploração agrícola ver os cabeços e as várzeas e os altos que nós temos, mas as tecnologias e sobretudo na parte dos sensores necessitavam também de calibração, metro a metro será demais, mas constantemente estar a recalibrar para serem completamente fiáveis. Ainda não existem, em alguns casos, equipamentos que nos consigam, só por eles, dar a informação fiável sem haver necessidade de calibração. E podemos ir ao exemplo mais conhecido e que nós utilizamos e recolhemos os dados da monitorização, tanto em cereais como em milho, da monitorização da colheita, mas os dados não são absolutamente fiáveis. Muda-se a variedade e é preciso calibrar de outra maneira. Não há, pelo menos nos sistemas, os sistemas variam de ceifeira para ceifeira, etc. Também não sou o maior expert, mas não podemos fugir, é verdade que existe dificuldade do sensor conseguir ser sempre fiável ao longo, por exemplo, de uma campanha. E, por exemplo, no nosso caso, por exemplo, do milho, que aquilo é colhido em linhas, não é? O milho é semeado em linhas, nem sempre ele consegue ler as linhas de milho que estão a ser colhidas, o que logo por aí adultera um bocadinho os dados. E pronto, mas eu acho que é o caminho e é, de facto, sobretudo, até mais do que no atuar, a parte do conhecer a minha exploração ao milímetro quadrado, não é? Ter uma informação ao milímetro quadrado, neste milímetro quadrado é assim, naquele é assado, aqui produzi aqui. Isso é muito sedutor e é um caminho para uma eficiência enorme, com as reduções de custos associados, com o aumento do lucro associado e com a redução do impacto ambiental, que também é deve ser uma preocupação de todas as empresas, todos os setores de atividade, e a agricultura aí também não pode fugir. O que me leva à próxima questão. Qual é o modo de produção com que se identifica? Nós sabemos que hoje em dia a agricultura está num caminho de sustentabilidade e que entronca completamente na agricultura de precisão, que é um bocadinho o braço direito de tudo isto, não é? Não só para como estava a dizer, para a eficiência, mas também para a sustentabilidade ambiental. Com que é que se identifica? Vou responder, se calhar um bocadinho provocatório para alguns colegas meus. Eu acho que estamos numa fase em que parece que estamos desligados da principal função do agricultor. A principal função do agricultor é produzir alimentos. Não é sequestrar carbono, proteger a biodiversidade. Não é que não se tenha de preocupar, mas a principal função
é produzir alimentos. E o que se faz, por exemplo, na nossa exploração agrícola, na exploração agrícola do meu pai, a visão do meu pai é tentar dar a cada, e isso também será um bocadinho de agricultura de precisão, dar a cada parcela ou a cada canto da exploração, ir ao encontro da maior vocação que esse canto tem em termos produtivos. Poderá ser só dedicado à pastagem e ser para animais, poderá fazer cereais de sequeiro, poderá fazer tomate, poderemos instalar uma vinha ou um olival. E então o modo de produção, é um bocado redundante, é ir ao encontro de analisar cada parcela, cada bocado da área da minha exploração e ver onde é que está a vocação. Mas ir ao encontro dessa vocação, de alguma forma, já é respeitar um pouco a Exatamente. planta e o ecossistema onde ela se insere e tudo isso, não é? Exatamente. Eu acho que a agricultura biológica faz sentido em termos de consumidor e haver um nicho de mercado. Eu faz-me muita confusão ver, e até vou fugir de políticas nacionais, ver a União Europeia dizer por decreto em 2030 queremos ter 25% da área em produção biológica. Porque tenho um bocadinho a ideia que os agricultores e os agrónomos são os médicos das plantas e nós não pagamos melhor a um médico que não receita medicamentos, não é? Quer dizer, é preciso dar alguma confiança em primeira instância às universidades que formam os agrónomos e que eles darão à planta exatamente o que é que ela necessita sem prejudicar o consumidor. É igual a um médico, não é? Temos de confiar na formação do médico, no que ele receita, que será melhor para a pessoa tomar o medicamento do que não o tomar. E por isso faz-me imensa confusão. Quer dizer, a quantidade de vezes e de documentos e de tentar aposta na agricultura biológica e depois, sobretudo porque depois também vai em contrassenso, porque temos de ser mais eficientes e a agricultura biológica produz menos, isto acho que é unânime para toda a gente, menos por hectare do que uma agricultura em que se possam colocar adubos e em que se possam colocar produtos fitofármacos em conta, peso e medida, não é? Há imensas restrições e há imensas matérias ativas que constantemente saem do mercado e que deixam de poder utilizar, e há substâncias ativas próprias para cada cultura e medicamentos para animais igual. Então faz-me imensa confusão, é quase desprezar o conhecimento do agricultor e do agrónomo. Mas pronto, vivemos numa fase assim. Eu cria um bocado de irritação à agricultura. Não é de facto o seu modo de produção preferido. Não, mas eu acho, e então, até para ir um bocadinho contra o que tenho dito, nós estamos a pensar, agora com a política agrícola nova que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2023, de exclusivamente passar os nossos olivais tradicionais de variedade galega para biológico. Porque naturalmente funcionam assim, porque não é? Naturalmente conseguimos manter as produções e geri-los assim, e existe mercado para consumir azeite biológico e faz-nos sentido também na nossa exploração de ter uma parte biológica. Eu não sou contra por natureza, sou contra tentarem obrigar e desprezarem a outra maneira de fazer agricultura que utiliza adubos. Mas, sobretudo porque, por exemplo, a Sersul, a nossa organização, nós pertencemos à Sersul, a organização de produtores por onde comercializamos sobretudo os cereais e o milho que colhemos, tentou de alguma forma incentivar a fazer os agricultores, os sócios, uma pequena área, umas pequenas quantidades de cereais biológicos. É muito difícil valorizá-los depois, não é? Quer dizer, então estamos por um lado a incentivar os agricultores a fazerem produção biológica, mas não há consumo e depois não há quem pague um valor superior por esse produto. No caso dos cereais, ao contrário do que estava a dizer, no caso do azeite onde existe viabilidade. Por decreto dizer 25% da área, cria-me imensa irritação. Não faz sentido. Muito bem. Afonso, entrando aqui numa parte um pouco mais política, sei, porque já li e pelo que conheço de falar consigo, que tendencialmente é mais conservador no seu olhar sobre a política agrícola, mas queria que nos explicasse porque é que não tem esta visão tão liberal, se assim posso dizer, da política agrícola. Ou seja, na sua opinião é importante que continuem a existir ajudas aos produtores, ajudas ligadas às culturas. Porquê é que para si isto é determinante para a agricultura? Eu, até um bocadinho ao contrário do que a Isabel estava a dizer, eu gostava imenso que a agricultura não necessitasse de apoios. Eu, só indo aqui um bocadinho ao lado,
Uma das coisas que eu gosto menos da minha profissão, ou de ser agrónomo, ou de ser vou dizer empresário agrícola, é um bocadinho exagerado, mas pronto, é exatamente estar completamente dependente. Todos os dias tenho que tratar de alguma coisa com uma instituição de fora, uma instituição pública, um controlo, um pedido de autorização para alguma coisa, cumprir os regulamentos todos que me obrigam. Eu gostava imenso de não serem necessárias as ajudas. Eu acho que as ajudas hoje em dia são necessárias ainda um bocadinho pela gênese do que foi a criação da política agrícola comum, para termos alimentos em quantidade, para termos alimentos seguros e depois de alguma forma baratos no consumidor, não é? Se não houvessem, quer dizer, os apoios não caem só nos bolsos dos agricultores, depois ao longo da cadeia eles vão ser diluídos, o preço do produto tem o valor que tem um valor mais baixo por existirem apoios a agricultores. Se não existissem alguns apoios, não existiria produção. Quer dizer, se mudássemos completamente isto ao contrário, dessemos um apoio para todas as pessoas para comprarem um cabaz alimentar mensal, poderiam não haver apoios à agricultura. Também gostava de dizer que às vezes os agricultores sofrem um bocadinho isso, também comunicam mal isso, ou então também é mal explicado. Há imensos apoios também às outras indústrias, não é? Aos outros setores de atividade. Isto, os agricultores têm subsídios, etc. As outras, não é? Até a Auto-Europa tem isenções fiscais, não é? Portanto, como está construído hoje em dia o nosso... essencialmente não depois ao investimento, digamos assim, que a agricultura também beneficia e que são se calhar um pouco mais consensuais, mas o que a opinião pública não entende muito bem, às vezes são os apoios à produção, porque não entende isso que o Afonso estava a dizer, de que isso é para, no fundo, remunerar o consumidor também, no sentido em que a comida tem que ser barata, não é? Garantir que existe, garantir que é segura e garantir que é barata, é o principal. Eu até entendo que seja difícil, quer dizer, a sociedade tem muitas coisas em que pensar, não é? Seja difícil entender isso, mas isso é a razão de existir a política agrícola comum. E se não existisse política agrícola comum, não era que acabasse a agricultura em Portugal, porque há zonas, embora Portugal seja um país muito pobre em termos de condições para fazer agricultura, existiriam com certeza alguns nichos de áreas que conseguiriam fazer culturas competitivas, mas teríamos muito menos produção alimentar e produção agrícola. Mesmo assim, quer dizer, Portugal... Eu acho que são à volta de 3 mil milhões de déficit entre exportações e, quer dizer, é uma TAP por ano em necessidade de comprar fora. Se não existisse política agrícola, então não sei como é que nós fazíamos. Portanto, eu gostava muito que não existisse política agrícola e que a agricultura conseguisse, a agricultura em Portugal conseguisse competir e ser por si só rentável, mas hoje em dia isso não é impossível, é o fim da atividade e, sobretudo, também é difícil de ver isso, porque nós competimos, por exemplo, com outros países, seja dos Estados Unidos, seja a Espanha, não é? Que também tem política agrícola comum, França, mas quer dizer, a Austrália também tem, a Nova Zelândia também tem, o Brasil e a Argentina também têm, os Estados Unidos também têm, quer dizer, todos têm, somos só nós que não temos, seria impossível de sobreviver. Portanto, eu gostava imenso que não fosse necessária, mas hoje em dia não se vê. O Afonso estava a dizer há pouco que a agricultura pode não comunicar bem isso e as pessoas não entendem. Leva-me a esta questão que faço muitas vezes a muitos agricultores, mas gostava de o ouvir refletir como jovem agricultor. Como é que os jovens agricultores, que papel é que eles podem ter nesta comunicação com a sociedade sobre este papel da agricultura, o papel dos agricultores, a importância que eles têm, nomeadamente porque é que existe uma política agrícola comum, não é? Como é que os jovens agricultores podem, de alguma forma, fazer a diferença nesta comunicação, que é unânime que a agricultura não comunica bem? Como é que se pode dar a volta a esta questão? É mesmo uma pergunta muito difícil. Eu partilho totalmente da opinião. Acho que a agricultura, o setor agrícola e os agricultores, mesmo querendo dizer diferente, o setor agrícola e os agricultores têm muita dificuldade de comunicar o que fazem e por que fazem. Eu acho que também, não querendo fugir totalmente para a parte política, mas existe má representação política a defender os agricultores. Acho sim, também há má comunicação da importância de, por exemplo, um governo. Porque é que existe a agricultura? Porque é que temos de
de defender a agricultura, porque é que são importantes os agricultores. E depois acho um bocado isso. Hoje em dia vivemos numa época total de desinformação de tudo, não é? Eu ouvi imensa gente, quer dizer, os Estados Unidos tiveram imensos problemas com a vacinação porque as pessoas não se queriam vacinar, quer dizer, não percebo nada disso. Não perceberam a importância, no fundo. Eu não percebo nada disso, mas que, de facto foi o que salvou o mundo, não digo, mas o que salvou a nossa maneira como nós vivíamos. Eu penso que sejam as vacinas. Eu acho que o problema. Eu disse que eu acho que é um problema do setor agrícola e dos agricultores, mas o setor é muito complicado de lá chegar e de querer entender. E hoje em dia, com as pessoas muito fechadas no meio urbano, porque antigamente havia muito mais ligação, toda a gente, os avós eram também, ou tinham sido rurais, ou os tios-avós são rurais e toda a gente ia lá passar o Natal ou a Páscoa. E hoje somos todos urbanos, ninguém tem terra. E havia alguma aproximação, nem que fosse às galinhas ou alguma coisa. Hoje em dia o afastamento é total e a palavra talvez seja um bocadinho de forte. Eu acho que as pessoas até desprezam um bocadinho, não desprezam no sentido de não querem saber como é que o leite... Qual é a origem? Nem que sequer querem ouvir. Não pensar muito nisso. Sim, exatamente, não têm vontade nenhuma de conhecer. Portanto, eu acho que os agricultores têm imensa dificuldade em compreender os urbanos, mas eu acho que os urbanos têm imensa dificuldade, a sociedade urbana, em querer entender os agricultores, e isso torna muito difícil a comunicação. Mas Afonso, não acha que devíamos ter mais jovens agricultores nos meios de comunicação social a falar para a sociedade? Eu acho que a agricultura, e não só os jovens, são pouquíssimo representados na comunicação social a falar. Mas eu acho que é escandalosamente pouco, e agora só muito rapidamente, é uma parte política, não é? O PRR são 14 mil milhões de euros, a PAC são 7 mil milhões de euros. É metade do bolo, não é? Quer dizer, não se falou nem perto de metade do plano estratégico português para a PAC do que se falou do PRR, não é? Nem estamos a falar de jovens, ou seja, só o debate sobre a agricultura é muito reduzido. E é na comunicação social, é nos grupos da sociedade civil, é nos outros partidos políticos que são oposição. Eu acho que é um setor que está um bocadinho abandonado e muito mal representado. Então, leva-nos aqui a uma questão para finalizar, Afonso, que tem a ver com este momento que vivemos muito convulso, digamos assim, para ser simpático, na política agrícola nacional, com um Ministério da Agricultura que se tem vindo, de certa forma, a esvaziar. Neste momento não há Secretaria de Estado de Agricultura. Diz que está em coma induzido, não está extinta, está em coma induzido. Já tinham saído as florestas, enfim, há aqui um certo esvaziamento, o que leva os agricultores a sentirem-se pouco representados e de facto temos assistido a uma série de manifestações nas últimas semanas, de norte a sul do país, de agricultores a protestar e descontentes com esta situação. O que lhe pergunto é também como é que olha, como jovem agricultor, para esta situação, para a importância que tem ou não tem a existência do Ministério da Agricultura, e se, na sua opinião, faz sentido existir um Ministério da Agricultura nestes moldes, mais desmembrado, mais fraco, ou que não, no fundo, onde os agricultores não se sentem politicamente apoiados, ou se não deveríamos, se calhar, pensar que seria melhor ter uma Secretaria de Estado num outro Ministério, como o da Economia, mais robusta, bem apoiada, que essa sim trabalhasse mais, de uma forma mais incisiva, a agricultura. Pergunta provocatória, sim, não é? A minha resposta, e também não quero ser demasiado provocador, é que pior do que está não fica. Eu acho que também gosto sempre de fazer uma análise de dentro. Eu acho que nós, como agricultores, demorámos a perceber o que estava a acontecer, não é? E nós, digo eu próprio, não é? Quer dizer, quando saiu a razão de ter saído o ministro, com o mesmo primeiro-ministro, não é? Numa continuidade de governo, de ter saído o ministro Capola Santos para entrar a ministra Maria do Céu Antunes, os agricultores não perceberam logo o que é que isso queria dizer. E, quer dizer, nos últimos, eu acho que a ministra atual está lá desde 2019, não é? Penso eu, quer dizer, a incapacidade de representar o setor veio logo desde os primeiros dias e nós demorámos a perceber isso. Quer dizer,
ainda foi no governo anterior, eu ouvia a nossa Ministra da Agricultura dizer que a fertilização mineral, um bocadinho voltando à conversa da agricultura biológica e de demasiada proteção, que a fertilização mineral era um problema, não é? E isto nem sequer é a situação onde os agricultores ficaram mais lesados, mas isto é mesmo uma incapacidade de representar a importância de uma coisa como a adubação para os agricultores que, de facto, eu não percebo como é que dura há tanto tempo, como é que é possível termos chegado a este estado, qual é que é o objetivo de nós estarmos neste estado e, portanto, mesmo que seja difícil de assumir, se eu preferia o estado atual com o Ministério como está que cada mês ou cada ano vai perdendo um dos seus apêndices e uma das suas responsabilidades já é o último Ministério da lista, ou se preferir ter, como a Isabel disse, uma Secretaria de Estado de um outro Ministério forte, eu preferia, o meu receio é que seja uma Secretaria de Estado ainda mais fraca do que seja do que o atual. Portanto, eu acho que nós percebemos mal, como agricultores, o que é que estava a passar e acho que a situação é gravíssima. A falta de apoio e pronto, olha, isto inclusivamente repercute-se depois na falta de representação, do afastamento das sociedades urbanas, etc. Eu vivo, vou dizer até triste, não é? Com o que me têm desconsiderado como agricultor ou como me têm desconsiderado nestes últimos tempos o setor agrícola. Mas pronto, diz que os agricultores são resilientes. Vamos lá ver se nos aguentamos a esta. São muito resilientes. Portanto, Afonso, para terminar, está difícil agricultar com orgulho, é isso? Sim. Eu continuo a gostar imenso da minha atividade, mas o panorama é complicado, não é? No setor agrícola nós, quer dizer, isto agora também é transversal a toda a economia, mas quer dizer, a inflação, isto bate em todas as empresas, inclusivamente nas agrícolas, não é? A inflação, a subida das taxas de juros, o aumento dos fatores de produção, seja o gasóleo, aos adubos, não é? A necessidade, a falta de mão de obra que obriga a um esforço suplementar e que eu fico contente de aumentar salários. Quer dizer, estamos a viver mesmo numa altura difícil, não é? E ver o ministro não sermos representados, vermos um plano estratégico da política agrícola comum que vai-nos retirar, muito provavelmente, algum valor do que estávamos habituados a receber. Não vermos nenhuma estratégia nesse plano torna difícil acordar de manhã, mas trabalhar, mas pronto, é assim. Torna um pouco melhores dias virão, vamos ser otimistas. Como o seu pai, não é? Como o meu pai, que é muito otimista. A perspectiva positiva. Muito positiva, sim. Muito bem. Afonso, foi um gosto conversar consigo. Muito obrigado. Espero que continue com essa energia por muitos e longos anos a exploração agrícola, introduzindo-lhe sempre essa dinâmica e a inovação necessária e que melhor os dias cheguem, não Muito obrigado, Isabel. Vamos ver, assim seja. Muito bem, Afonso. O Agricultar fica por aqui. Já sabe que pode continuar a acompanhar a atualidade agrícola no nosso site, na newsletter, nas redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo programa. Este podcast tem o apoio da Maçó.